Quando as forças aliadas tomaram as praias da Normandia em junho de 1944, centenas de soldados do eixo foram capturados, porém, um dos jovens asiáticos se destacou. O soldado foi fotografado de forma infame e identificado apenas como um jovem japonês, mas acreditava-se que ele era Yang Kyong-jong, um soldado coreano que atravessou meio mundo para lutar em várias batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, ele foi recrutado pelo exército imperial japonês em uma colônia ocupada na Coreia. Yang foi posteriormente também capturado e forçado a servir no Exército Vermelho. O mais impressionante é que, além de tudo isso, ele também acabaria lutando ao lado dos nazistas na Wehrmacht, sendo o único soldado na história que se presume ter lutado em 3 lados de uma só guerra. Ainda assim, muitos historiadores afirmam que sua jornada foi mera invenção para enfatizar um mito. Porém, o autor Anthony Beevor discorda. Ele afirma que Yang continua sendo a ilustração mais impressionante entre a maioria dos mortais que se encontraram diante de situações que pareciam necessitar de forças avassaladoras. No início do século XX, o Japão saiu vitorioso da Guerra Russo-Japonesa. Então, para defender o território conquistado de Kwantung e a zona ferroviária do sul da Manchúria, o Japão formou o Exército de Kwantung em 1906. Essa companhia defenderia os interesses japoneses na China, Manchúria e Mongólia durante o período entre guerras e eventualmente se tornaria o comando de maior prestígio em todo o exército imperial japonês. Em setembro de 1931, o Japão governava a Península Coreana, a Manchúria e a Sakhalina do Sul. Além disso, Kwantung foi em grande parte responsável pela constituição do estado fantoche japonês na Manchúria, conhecido como Manchukuo. O principal objetivo do governo fantoche era expandir o seu território, o que acabou por reacender atritos milenares com as nações vizinhas. Os conflitos continuaram durante vários anos entre os russos, os mongóis, os chineses e os japoneses, transformando-se em uma dura batalha. Em 1937, o incidente na ponte Marco Polo levou à eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa. O conflito se desenrolou no cenário chinês mais amplo do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o início da guerra no continente asiático é creditado por muitos estudiosos a uma disputa em Pequim que desencadeou uma invasão em grande escala no dia 7 de julho de 1937. A China então entraria em combate com o crescente Império Nipônico apoiado pelos Estados Unidos e União Soviética, que não se envolveriam abertamente contra o Japão durante muitos anos. Os conflitos no Oriente fundiram-se com os do Ocidente, resultando numa guerra devastadora. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, considerada a maior guerra asiática ocorrida no século XX, foi responsável por muitas mortes de civis e militares na Guerra do Pacífico. Milhões de vidas japonesas e chinesas foram perdidas devido à violência e à fome, ganhando o apelido então de o Holocausto Asiático. Durante esse tempo, o exército imperial japonês recrutou uma grande quantidade de soldados para ajudar nos intensos conflitos na fronteira, entre eles, homens coreanos. Um estado vassalo do Império Nipônico, a Coreia acabou se tornando um reservatório de recursos para alimentar a ganância japonesa, e numerosos jovens coreanos eram frequentemente recrutados para o serviço militar. Um desses homens era Yang Kyong-jong, de 18 anos, que foi enviado para o exército de Kwantung, situado na Manchúria, para se envolver naquilo que ficaria conhecido como a Longa Odisseia. À medida que o confronto aberto entre China e Japão avançava, uma segunda guerra não declarada foi travada na fronteira soviético-japonesa. Depois de ocupar a Manchúria, o Japão desejou territórios soviéticos na fronteira com a área. A República Popular da Mongólia era aliada da União Soviética e juntas enfrentaram os invasores.
Por um lado, o Japão sustentava que a fronteira entre o seu território ocupado, na área de Manchukuo e a Mongólia, era o chamado Khalkhin-Gol, ou o Rio Cauca. Porém, a Mongólia e os seus aliados alegaram que a fronteira ficava a cerca de 16 quilômetros a leste do rio, para além da aldeia de Nomonhan. Apesar da proeminência do exército de Kwantung, o oeste de Manchukuo fora guarnecido pela 23ª Divisão de Infantaria, uma formação relativamente nova, com pouca experiência e equipada com armamentos ultrapassados. De acordo com especialistas do exército japonês, o treinamento da divisão estava abaixo da média, semelhante às divisões da guarnição de ocupação em serviço na China. O 57º Corpo Especial Soviético, juntamente com brigadas de cavalaria mongóis e unidades de artilharia leve, investiram em um golpe decisivo às forças japonesas. Durante a Batalha de Khalkhin-Gol, em 1939, o então desconhecido comandante George Zhukov forçou os invasores a recuarem, usando os protótipos de armas combinadas e uma parte significativa do equipamento inimigo que fora destruído no processo. Para piorar a situação, muitos soldados japoneses foram capturados, incluindo os recrutas coreanos. Yang foi um deles, e tal como aconteceu com muitos outros prisioneiros de guerra, ele foi enviado para um campo de concentração soviético de trabalho forçado, também conhecido como Gulag. O paradeiro de Yang nos anos seguintes permanecem ainda desconhecidos. Entretanto, no teatro europeu, Hitler iniciava a invasão da União Soviética, a qual não estava disposta a envolver-se numa guerra de duas frentes, e, portanto, não haviam declarado guerra oficialmente ao Japão. Porém, com a opressão inimiga constante, o Exército Vermelho começou a recrutar forças prisioneiras de seus campos, e pela segunda vez, Yang teve que lutar por uma causa que não era a dele. Depois de alguns anos de trabalho árduo, ele foi enviado para lutar pelos soviéticos, e embora o plano de seus novos comandantes para ele fosse incerto, acreditava-se que ele acabaria então destacando-se como soldado de serviço e abastecimento. Em 1941, os nazistas invadiram muitos territórios da União Soviética e capturaram milhões de prisioneiros. Soldados que vão desde russos, ucranianos e outras etnias europeias a cidadãos do Extremo Oriente que lotaram os campos alemães de prisioneiros. Alguns relatos afirmam que em 1943 Yang lutou na Batalha de Kharkov, na Ucrânia, onde ele fora capturado pelos nazistas, logo sendo levado para um enorme campo ao ar livre. No entanto, desta vez Yang teve uma escolha. Ele poderia permanecer num dos campos e enfrentar um futuro incerto, ou poderia servir no exército alemão. Ele acabou escolhendo ingressar na Wehrmacht. Os alemães estavam habituados a recrutar prisioneiros para suas forças, sendo por escolha própria ou não. Esses recrutas forneceram uma fonte essencial de mão de obra para suas campanhas durante a guerra. Neste sentido, se destacou as chamadas Legiões Orientais, um complemento ao exército nazista composto por soviéticos a fim de constituírem uma parte significativa de voluntários e recrutas estrangeiros da Wehrmacht. As tropas orientais geralmente permaneciam longe das linhas de frente e eram alocadas para atividades de retaguarda, como operações de segurança ou defesa costeira, para abrir espaço para que as forças alemãs lutassem na arena principal. Além disso, haviam duas classes de recrutas estrangeiros, os que lutavam e os que não lutavam. Os chamados Hivs eram em sua maioria voluntários que ajudavam em funções não relacionadas ao combate, geralmente trabalhando com abastecimento ou nas construções civis. Mas à medida que o conflito aumentava, muitos Hivs foram forçados a entrarem em combate. A frente oriental tinha minado o exército alemão e eles precisavam urgentemente defender as suas posições ao longo da muralha do Atlântico no fronte ocidental. Batalhões e soldados alemães cansados não eram o suficiente, então muitos estrangeiros, incluindo tchecoslovacos, coreanos, foram enviados para resistirem a um desembarque aliado que se aproximava. Yang foi enviado para a França em 1944, onde se juntou à Divisão de Infantaria 709 e defendeu o porto de Cherbourg, na Normandia. Quando os aliados invadiram a área em junho, o jovem coreano foi capturado mais uma vez por paraquedistas americanos.
Inicialmente, achavam que ele era um soldado japonês servindo na Wehrmacht, e o tenente Robert Brewer, do 56º Regimento de Infantaria Paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada, relatou que seu regimento havia capturado 4 soldados asiáticos em uniformes alemães. E como a comunicação entre os soldados era limitada, os novos prisioneiros foram rotulados como japoneses. Yang foi posteriormente enviado para outro campo de prisioneiros na Grã-Bretanha, onde permaneceu por um período e depois transferido para outro campo, mas desta vez nos Estados Unidos. Ele acabou sendo libertado em 1947 e se estabeleceu no país, onde viveu uma vida pacífica até a sua morte em Illinois em 1992. A famosa foto de um homem asiático não identificado em traje alemão sendo tratado como prisioneiro de guerra após o dia D foi inicialmente legendada como um jovem japonês. Nenhum nome real foi fornecido, o que levantou dúvidas sobre a existência de Yang Kyong-jong. Além disso, a identidade do homem na foto tem sido fonte de muita especulação. Uma teoria bem conhecida na década de 90 afirmava que o homem era um soldado coreano capturado pelos soviéticos. Mais tarde ele foi identificado como Yang, porém, apesar de investigações minuciosas, nenhuma evidência concreta deste fato foi realmente encontrada. Muitos historiadores afirmam que não passa de um mito e que a imagem foi mal rotulada e até mesmo encenada. Já outros afirmam que o homem misterioso era na verdade um soldado georgiano com equipamentos do grupo oriental. No entanto, no ano de 2005, um documentário sul-coreano investigou a vida de soldados asiáticos que serviram na Alemanha nazista e que foram capturados pelos aliados. A pesquisa minuciosa feita para tal produção concluiu que houve sim soldados asiáticos no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, mas não encontraram nenhuma evidência de um homem chamado Yang Kyong-jong. Ainda assim, a história acabou por inspirar um filme sul-coreano lançado em 2011 chamado My Way. Em qualquer caso, a história de Yang é frequentemente usada como um exemplo do sofrimento e submissão. Anthony Beevor, autor do livro A Segunda Guerra Mundial, nos conta a história de Yang e conclui que o relutante veterano dos exércitos japonês, soviético e alemão teve uma relativa sorte na guerra que se estendeu por todo o mundo e matou entre 60 e 70 milhões de pessoas. Nos violentos confrontos da Segunda Guerra Mundial, os indivíduos não tiveram como controlar o seu próprio destino, afirmando em sua obra que eles estavam à mercê de forças históricas gigantescas e superiores. Todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrados também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.